Estamos no ar, ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Olinda, a rádio da família católica, iniciando o programa Fala Povo de Deus. Eu me chamo Felipe Alecrim e apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da palavra de Deus, do magistério, da sagrada tradição. Nossa missão é promover a cada dia um encontro pessoal teu com o nosso Senhor, e você também pode acompanhar o nosso programa com som e com imagem através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube ou também através do nosso site. Anota aí, o site é radiolinda.com.br. A tua participação é muito importante para nós. Envia a tua mensagem através do nosso WhatsApp, é o 3444-7979. Se você tiver perguntas sobre o tema de hoje, algum testemunho, é só mandar aqui pra gente. Aproveita e responde também a enquete do dia. Já já eu lanço a pergunta aqui para vocês responderem. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, abençoe a tua família. E antes de a gente apresentar o convidado, o tema de hoje, nós vamos parar um instante para clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Momento de oração. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você nesse momento a fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Nós vamos entrando na presença do nosso Senhor, unidos a Cristo Jesus, clamando a presença desse Espírito Santo que tudo santifica. De olhos fechados, você vai conversando com o nosso Senhor que se põe diante de você nesse momento. É o próprio Jesus que estende as mãos para tocar a tua mente, o teu coração, para poder encorajar você, meu irmão, impulsionar você, minha irmã, a viver uma vida de santidade, a buscar viver uma intimidade maior com o nosso Senhor, com os seus ensinamentos, a colocar a sua palavra, a palavra de Deus, em prática na nossa vida. Nesse momento nós vamos desejando os dons do Espírito Santo de Deus. É a própria palavra. É a palavra que diz que sem a presença de Deus em nossas vidas, nada nós somos capazes de fazer. Por isso, vá nesse momento pedindo o sopro do Espírito Santo sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida. Vai dizendo: Senhor, eu desejo viver uma profunda experiência com o teu Espírito Santo. Por isso, nesse momento, eu convido você a soltar a sua voz, a erguer o clamor, a fazer deste louvor a sua oração, a oração a Deus, desejando com toda a ardor do coração esse Espírito Santo que tudo santifica. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, povo de Deus, imbuídos dos dons, da graça do seu Espírito Santo. Nós vamos dando sequência ao programa Fala Povo de Deus. E o tema de hoje é: enquanto católicos, em que estamos colocando o nosso afeto, a nossa confiança? Enquanto católicos, em quem estamos colocando o nosso afeto e confiança? Quero aproveitar e pedir para que você siga os canais oficiais do programa Fala Povo de Deus. Segue a gente no Instagram. O nosso Instagram é o @Fala Povo de Deus Oficial. Aproveite e se inscreve também
no nosso canal do YouTube, o @Fala Povo de Deus. No programa de hoje, nós queremos fazer uma pergunta que vai direto ao coração da nossa fé. Enquanto católicos, em quem estamos colocando o nosso afeto, a nossa confiança? Nós vivemos tempos em que o vazio da alma parece encontrar muitos remédios modernos. Mas será que essas alternativas têm curado ou nos afastado ainda mais de Deus? Nós vamos falar sobre a febre dos bebês reborn, que ocupam lugar de afetos humanos e até espirituais. Quero falar também sobre o vício dos jogos online, os famosos bets que têm seduzido aí muitos jovens e adultos também com promessa de um dinheiro fácil, enquanto tiram a paz, os relacionamentos e até a dignidade da vida humana. Será que nós temos colocado nossa confiança em objetos, sensações e ilusões e deixado Deus em segundo plano? Fica com a gente. Fala Povo de Deus de hoje está imperdível, é um convite a revermos aonde está o nosso coração, porque como nos ensina a palavra, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quero aproveitar para saudar o meu amigo e irmão Diácono Teixeira, que está aqui na bancada do programa Fala Povo de Deus, programa imperdível hoje. Você que não tem papa na língua, que fala o que a doutrina da igreja estabelece. Diácono, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, viu? Bom dia, Felipe. Bom dia, querido povo de Deus. Bom dia com alegria, né? Mais uma vez um prazer. Sempre sinto saudade quando eu passo um tempinho a mais sem vir aqui. Esse programa com certeza tem ajudado muitas pessoas a crescerem na fé, tem ajudado as pessoas a refletir sobre a caminhada de vida. E hoje é mais um programa que vai nos ajudar a refletir um monte de coisa que está acontecendo no nosso Brasil, no mundo todo, na verdade, né? Então, estamos juntos para mais um programa Fala Povo de Deus. Simbora, meu diácono, juntos e misturados. Eu quero aproveitar aqui e lançar a enquete do dia, que é sobre o tema de hoje. Claro, eu quero saber de você. Você acha que as pessoas estão perdendo a capacidade de buscar segurança em Deus? Responde pra gente. Você acha que as pessoas estão perdendo a capacidade de depositar, de buscar a segurança em Deus? Responda para nós, mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp. Gabriel Corrêa, meu filho, bom dia, Deus te abençoe. Tá feliz com Santinha, que tá lá com o Galhardo metendo gol. Vai subir esse ano, tudo indica, né? E às vezes nada e morre na praia. Não é uma torcida, viu, Gabriel? É uma constatação. Gabriel, você é pernambucano. Tem que torcer pelo Santinha também. Bom dia, meu irmão. Como é que o povo de Deus faz para fazer contato conosco? Bom dia, Felipe. Bom dia, Diácono, sua bênção. Bom dia para você, Gabriel. Nosso querido ouvinte. Olha, simples demais. 3444-7979. 3444-7979. Para você fora de Pernambuco, além fronteiras, pelo site, YouTube, aplicativo, também participa utilizando o DDD 81 3444-7979 e seguiremos juntos a nossa catequese de todos os sábados aqui no Fala Povo de Deus, Felipe. Valeu, Gabriel, mas responda aí, o Santinha sobe ou não sobe? Sobe. Com certeza. Também tô com fé. Tá resolvido. Assim como eu tenho fé que o esporte vai escapar do rebaixamento. O esporte vai escapar do rebaixamento. Nós somos pernambucanos, diga. Eu não sou não, pois mas... Diácono. E Felipe não tem time, ele é federação. Boa, meu diácono. Simbora pro que interessa. Eu quero saber, Diácono Teixeira, porque tanta gente tem se apegado a coisas e objetos ao invés de se relacionar com as pessoas de verdade. Eu não sei, inclusive, Diácono Teixeira, se a pandemia terminou tornando isso ainda mais agressivo, ainda mais latente. As pessoas têm buscado se relacionar mais com as coisas, com os objetos, do que com a pessoa de verdade, com a pessoa humana, Diácono. Em relação à pandemia, depois da pandemia está acontecendo muitas coisas estranhas, na verdade, né? Afetou muito o emocional, o espiritual de muitas pessoas, a pandemia, com certeza. E o pós-pandemia nós estamos vendo muitas coisas que jamais pensávamos que um dia iríamos ver. E uma das coisas que está acontecendo agora, nessa febre,
tem duas coisas importantes que nós vamos tratar hoje, não é? A questão das betas, que você falou aí no início, e também dos bebês. A psicologia, existe um estudo já no Canadá sobre a questão dos bebês reborn. No Brasil hoje, psiquiatras, psicólogos estão falando muito sobre a causa, o que tem causado essas famílias, principalmente as mulheres, a busca e transferir sentimentos para esses bebês. O que mais causa isso aí? Existem vários causas. Felipe, uma das coisas que a gente tem que entender que nem todos esses casos que se colocam na mídia, eles são reais e verdadeiros. Uma maioria desses casos aí são pessoas que buscam cliques, pessoas que buscam seguidores. Você sabia disso? Não. Existem vários casos que são pessoas que estão buscando seguidores e não estão transferindo sentimento para aqueles bebês. Mas eles estão buscando seguidores. E isso terminou ficando mais intenso porque hoje tem remuneração para essas pessoas que têm muitos seguidores, né? Que tem exatamente. Então a busca desenfreada pelas coisas materiais, as pessoas estão fazendo loucuras para que obtenham as coisas materiais. Loucura. Estão vendendo como no interior vendendo alma para o diabo para ter as coisas materiais. Estão fazendo de tudo. E essa questão da busca dos cliques, desses vícios desordenados que se tem, passa pelo vazio existencial do ser humano, um vazio muito grande que foi gerado nos seres humanos, pela ausência, a maioria esmagadora, pela ausência de Deus. Um ser humano que é preenchido pelo amor de Deus, ele jamais vai entrar nessa, de se viciar ou de transferir sentimentos para uma borracha. Para um bebê, uma figura inanimada, que não pode transferir sentimento para você. Jamais. O ser humano que reza, que pratica o bem, que busca a Deus, jamais vai acontecer isso. Então isso passa muito, por exemplo, existe casos, Felipe, dessas mães que elas perderam filhos e por isso agora estão com medo de ter filhos para não perder de novo. Aí agora adota um bebê desse aí que não vai perder. Inconscientemente transfere para o bebê o sentimento, não tem o retorno, porque não pode, uma borracha pode dar um sentimento a você, devolver o sentimento para você. Pois é. Jamais isso vai acontecer. Por isso, esse vazio existencial dentro dela, essa carência, esse transtorno que aconteceu com ela. Tem um caso de uma menina que ela era pobre e um filho de uma família muito rica engravidou-a. E esperou ter o bebê, ainda bem que o mais comum é mandar abortar, né? Esperou ter o bebê e tomar o bebê a pulso da menina. A família rica tomou o bebê a pulso da menina. E sabe o que ela fez? Isso faz um tempo já. Ela adotou uma boneca e passou anos com essa boneca dizendo que era o filho dela. Olha o transtorno que causa. Só nesse exemplo, dá pra gente entender o porquê está acontecendo isso. E eu tenho certeza que isso é uma fase que vai passar muito rápida. Assim como veio muito rápido, né? Eu dizer, há 15 dias, sei lá, um mês atrás, ninguém veio falar sobre isso. Pois é. E existem esses bebês aqui no Brasil 20 anos já. Entendi. Entendeu, não? Então, é algo que está acontecendo como um fenômeno histórico e que isso vai passar também muito rápido. Daqui a pouco vão descobrir que não tem nada a ver e vai voltar à naturalidade. Mas a causa disso é transtornos. Pessoas com vazios existenciais, emocionais, principalmente está no emocional da pessoa. Perda, lutos, gera isso nas pessoas. E o que está acontecendo, Felipe? Muitas pessoas, por não... O que é que o profeta Osés fala? O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, fica julgando as pessoas. Entendi. Falando mal delas. Por exemplo, se a gente só pensar, a gente não vai julgar. Porque não é normal. Aquilo que não é normal não pode ser julgado. Entende? Por exemplo, a questão do suicídio. Uma pessoa que se suicida, tanto depressiva, que existe a causa da depressão, claro, que a pessoa se suicida, existe a hereditariedade. Com algum problema psicológico. As duas, querido, não, a pessoa não tem culpa. Claro.
Olha aí. Tá tomado, tá fora de si. Tá fora de- tomado tá- por tá uma com a doença, doença. uma enfermidade. Se eu tô com a doença, é totalmente Isso. inconsciente. Eu não quero isso pra mim. Uma Isso. pessoa em sã consciência, ela se suicida? Pois é, claro que não. Não. Então, o que está acontecendo na atualidade com esse fenômeno aí dos bonecos são exatamente pessoas desequilibradas, com transtornos, com vazio que está tentando preencher com isso aí. E por que que eu digo? Isso é uma conclusão minha, inclusive rezando ontem. Por que que eu digo que vai passar rápido? Porque não vai encontrar. Né? Não vai encontrar aquilo que está querendo preencher, aquele vazio que está tentando preencher, não vai encontrar. Daqui a pouco tempo, vão descobrir que não tem como, porque esse bebê ele não transmite sentimento para ninguém. É só daqui para lá, de lá para cá não tem nada, não tem como. Então, Diácono, você fala muito e deu para compreender muito claramente do ponto de vista psicológico. Eu queria trazer também agora do ponto de vista da espiritualidade, da relação com Deus. Saber se colocar muita fé em objeto, que inclusive imitam a vida, pode ser um desvio espiritual. E vou acrescentar, até uma relação com os sacramentais. Por exemplo, pessoas penduram um terço ali no carro e acham que o carro está protegido porque o terço está pendurado. Ou pessoas que andam com o terço no bolso e acham que está protegido porque aquele terço vai proteger e por muitas vezes, inclusive, quando sai de casa, se esquecer, mesmo atrasado, tem que voltar correndo para pegar o terço, porque não pode estar na rua sem o terço no bolso. E aí você trouxe uma frase que a gente usa muito no programa: o povo de Deus perece por falta de conhecimento, do profeta Oséias. Como é que é essa relação com o objeto? Dá para colocar, dá para depositar a confiança no objeto? A gente não está, de certo modo, tirando a confiança do Deus da providência, do Deus que nós servimos? Isso a gente pode chamar de idolatria, de pecado, Diácono? Felipe, quando as pessoas fazem isso, né, acreditam na figa, que colocando um trevo de 4 folhas, colocando aquelas mói de alho, vai proteger a casa, o Buda, não sei o quê, a gente está transferindo uma fé na criatura, tirando a fé do Criador. E nós não podemos fazer isso. Como católicos, nós não podemos nunca transferir a fé. A nossa fé, ela é única num Deus único, que é trino, né? 3 pessoas em um só Deus. Não podemos transferir, achar que o terço vai me proteger. Mas o terço bento, ele tem a presença de Deus. Ele pode proteger? Sim. Mas não porque eu acredito que ele vai me proteger. Porque Deus pode usar de um sinal dele para protegê-lo. Entendi. Deus pode. Se ele quiser, ele pode. Não está lá a bênção dele no terço? Né? Só não vai usar um trevo de 4 folhas, esse que eu falei. O Buda. O alho, o Buda. Não, isso aí são coisas inanimadas que não tem vida. Apesar do texto, mas o texto tem a bênção. É diferente. Entende? Sim. Se o texto protegesse, existem muitos bandidos que se pegam na favela, Sim. eles estão usando o texto no pescoço. Com E fuzil por que na não mão. protegeu? Pois é. Com fuzil na mão. Tá entendendo, não? Então, nós não podemos lançar a nossa fé nisso aí. Veja, a igreja celebrou quinta-feira, isso é uma coisa fabulosa, para a gente entender um pouco do que está acontecendo com os bonecos também. Santa Rita de Cássia. Sim. Santa Rita de Cássia cresceu, a mãe dele contando a história dos santos, a mãe dela, né? Contando a história dos santos, educou de verdade na fé. Com 14, 15 anos, então ela... Existe uma palavra na quinta-feira no Evangelho que ela fala permanecer no meu amor e tal, vai. Resultado. Então, Santa Rita de Cássia permaneceu no amor de Deus até os 14, 15 anos, onde ela se deu em matrimônio, mesmo sem querer. Porque o desejo dela era ir para um convento, ser freira. Mas por obediência aos pais, o que aconteceu com ela? Ela aceitou se casar. Conviveu 18 anos com o marido sem futuro, não valia nada, fez ela sofrer demais. Mas ela permaneceu na fé, orando pelo marido, de joelho. O marido se converteu. Pouco tempo depois que se converteu, mataram o marido dela. E ela permaneceu no amor. Daqui a pouco os filhos, ela tinha 2 filhos, o filho dela queria vingar a morte, certo? E o que ela fez? Eu não quero que eles vinguem a morte, não. Dá um jeito. Chegou uma peste naquela época, matou, na época do século XIV, matou os 2 filhos, levou, e ela permaneceu no amor. O que aconteceu? De uma forma extraordinária, ela entrou no convento. Por que eu contei essa história?
Porque Santa Rita de Cássia, ou Rita de Cássia, na época, ela tinha tudo para adotar um bebê. Sabe por quê? Perdeu o marido, perdeu o filho. Mas ela era uma mulher cheia de Deus. Quem é cheio de Deus não vai trocar nada. Não tem o vazio existencial para tentar preencher com coisas, com objetos. Independente do tamanho do problema que se viva, né, Tem um Diácono? problema maior que essa. Pois é. De Santa Rita. Pois é. Perdeu o marido, 2 filhos, e os 2 filhos gêmeos. Perdeu de uma vez só, morreu os 2 de uma vez só. Como? E ao invés dela abandonar a fé, não querer mais nada com Deus, sabe o que ela fez? Permaneceu no amor e entrou no convento. De forma extraordinária. Porque ela tentou várias vezes e a Madre Superiora não aceitava. E quando foi um dia, as portas do convento fechadas, quando não tinha como abrir, quando ela se acordar, ela estava lá. Aí a Madre entendeu. Então é de Deus mesmo. Então Santa Rita de Cássia nos ajuda no sentido de que se nós buscarmos Deus para a nossa vida, todo dia, toda hora e a todo momento, a gente não vai passar por essas necessidades desequilibradas, exageradas, que a gente está vendo muito por aí. Isso é uma loucura. Pois é. Podemos dizer que chega a ser uma loucura nesse sentido. Claro que é muito forte isso. Inclusive o padre Christian Shankar foi criticado por muitos e louvado por muitos também, principalmente pelo pessoal da mídia, criticou, porque ele falou um monte de coisa verdadeira. Chegou uma mulher lá na igreja dele querendo batizar o bebê. Vê que absurdo, né? Aqui O prefeito lá de Chapecó disse o quê? Se uma mulher chegar aqui querendo que atenda o filho dela, do bebê reborn, interne ela. Bota o bebê para ir para o marido dela e interne ela. Por quê? Não é normal. Não pode ser normal isso. Então, como não é normal, tem que tratar as pessoas como anormais, nesse sentido de transtorno, de tentar ajudar a superar isso, a curar de verdade. Então, essa busca incessante por esse preenchimento do vazio existencial desequilibrado nunca vai passar, porque é a mesma coisa, Felipe, a gente chama no interior dos papudinhos, que bebe, que estão lá na comunidade carente bebendo Sim. todos os dias. Sim. Antigamente, como eu vivia nessas comunidades, então eu conversava muito com ele era muito gostoso, porque eu morria de rir com ele, eu saía da leve. E as histórias deles são todas essas. Por que eles são papudinhos? Por que bebe todo dia? Eu perdi a minha mãe, então desequilibrou psicologicamente. Eu perdi o meu emprego, desequilibrou psicologicamente. Foi traumatizante a perda do emprego. A forma que perdeu o emprego. Eu levei gaia, fui traído pela minha esposa. Rapaz, outro dia um menino novo, 26 anos, rapaz, lá na comunidade, acaba bonito, e eu indo lá, e pô, esse cara tá fazendo, eu sentei com ele. Por que você tá, eu tô com 6 meses você tá aqui? Eu sou muito bom de data, eu chegando aqui, você é muito bom de data. E por que você tá aqui, rapaz, juntamente com esses meninos aqui? Você não tem perfil de estar aqui. E ele disse, mas porque eu levei um H há 6 meses e desequilibrei minha vida. Entende? Então, eu conto essa história também, por quê? Para as pessoas entenderem as outras. Não é porque quer. Eu não acredito que a pessoa beba todo dia porque quer. Ele está tentando preencher um vazio e ele nunca vai preencher, por isso que quanto mais ele bebe, mais ele quer beber, porque não preenche. E eu sei que quem é que preenche? Só Deus. Tanto que no dia que se encontra com Deus, nunca mais eles vão beber. No dia que Deus preenche esse vazio, nunca mais bebe. E eu sei de muitas pessoas, não é uma, nem duas, nem três. Eu sei de muitas pessoas que depois que se engajaram na igreja, que o amor de Deus preencheu, nunca mais bebeu, Felipe. Pois é. E Diácono, até acrescentando um pouco do que você já trouxe e esclareceu, é importante lembrar, para que não haja dúvida, que o uso do sacramental, por exemplo, na hora que a gente põe um texto no bolso, é principalmente para lembrar dos momentos e dos tempos de oração, é para revelar para o mundo que nós somos de Cristo, é na hora que as tentações se colocarem diante de nós, a gente lembrar, Deus está conosco, nós somos ou buscamos ser servos fiéis. Então, os sacramentais são objetos que trabalham, que têm a finalidade e o propósito de te levar a adorar a Deus. E a gente tem muito, e é natural, a gente tem muito uma inclinação a querer depositar uma confiança, um gosto em objetos, até em animais também. A gente vê muita gente que hoje não quer, inclusive, ter filho para poder ter um gato, para poder ter um cachorro. E eu tenho um animal em casa
e é uma coisa extraordinária, claro, uma criação de Deus, e você dedica um afeto e cuida, mas precisa ver o limite, né, Diácono Teixeira? Nós não estamos falando de uma vida humana, todo zelo, todo carinho, todo cuidado, mas guardando as devidas proporções, porque senão a gente termina colocando os objetos acima da dignidade humana, acima do relacionamento humano, termina inclusive depositando confiança, como eu falei, de alguns sacramentais, como se aquilo pudesse nos curar. Então, na hora que Deus utiliza-se de um objeto litúrgico, de um manto, do que quer que seja, não é o objeto em si, mas a ação de Deus agindo através de um homem, através de um objeto. Eu acho que é isso o resumo, né, Diácono? Isso mesmo, essa questão dos animais também é uma coisa muito séria. Pode equilibrar, pode estar mais ou menos no patamar dos bebês, pode. O diferencial é que os animais são seres vivos. Pois é, tem Só vida, esse, né? tem vida. Essa é a diferença, não é? Só essa. Mas as pessoas estão focando muito também nos animais. Eu quero dizer para as noivas e hoje tem muitos que estão se casando, vamos usar casamento porque é o mais popular. Na verdade, é buscando o sacramento do matrimônio. Sim. Que estão se casando sem intenção nenhuma de ter filho e substituir o filho pelo cachorro, esse sacramento ele é inválido. Não está casado, não recebeu a graça de Deus. Porque um dos objetivos do sacramento qual é? É unir e procriar. Se não tem a procriação, né, crescer e multiplicar. Se não tem isso, para quê? Entende? A não ser que a pessoa tenha problema, claro, né? Não é questão de problema, porque, por exemplo, ela faz curso de noivo. Não, eu estou me referindo a um problema físico mesmo. A pessoa tem alguma enfermidade e não consiga ter o filho. Não pode ter filho. Isso. Aí é diferente, é completamente diferente. Então, é muito importante nós podermos entender. O programa de hoje está fantástico nesse sentido. Porque a gente pode igualar a questão dos animais, que tem uma coisa muito séria, em que as pessoas estão transferindo totalmente a vida para os animais, focando nos animais, confiando neles que vai curar, que vai preencher esse vazio existencial, não é? E também agora, nesses bebês, também tentando preencher o vazio existencial pelo transtorno que foi causado na pessoa e ela, de verdade, não sabe como resolver, encontra algo fácil ali, né? Fácil, porque é muito fácil. Qual é o trabalho que esse bebê dá? E outra coisa, eu estava vendo uma entrevista no podcast com uma psicóloga e ela é fabricante do bebê original. Até braba ela tava, porque estão fazendo os bebês aí, né, de segunda categoria. Ela tava meio braba nesse podcast, porque e aí já vai incriminar o que faz semelhante ao dela, dizendo que usa um produto que pode fazer mal. O concorrente, né? Sim. Nunca vai aceitar. Lógico. E ela contou história e como psicóloga, ela atende pessoas, né? Contou história de pessoas que de verdade tentam preencher esse vazio existencial com o bebê. E a busca das coisas fáceis. O ser humano busca as coisas fáceis. Quando eu jogo um valor, que esse valor pode me dar 1000 vezes mais, é porque eu quero uma coisa fácil, né? É muito comum as pessoas quererem coisas fáceis. Se eu posso ter essa coisa fácil, então eu vou ter tudo quanto é jeito. Então, o bebê é uma solução fácil para aquela mãe. A tentativa do preenchimento do vazio, do luto, né? Aparentemente, para ela é uma coisa fácil, sendo que nunca e jamais ela vai preencher esse vazio com aquele bebê. Não dá. Eu estou falando de uma forma... na psicologia, psicológica, como eu vi várias entrevistas, e principalmente espiritual. Porque a maioria dessas causas, elas são espirituais, não são puramente humanas. Tanto que eu disse, se é espiritual, é uma ausência de Deus. Se Deus preenche, não tem mais essa necessidade. Então, eu vou colocar aqui umas frases que o padre Cristian falou, que foi muito forte. Ele disse, estamos substituindo o luto pela fantasia. Isso é uma fantasia? Então, se a mãe está achando que ela vai conseguir, porque perdeu o bebezinho, vai conseguir preencher esse vazio
da perca do bebê pelo boneco, isso é uma fantasia dela. Colocou na cabeça isso. Outra, estamos substituindo a oração pela ilusão. Essas pessoas dificilmente elas têm uma intimidade com Deus. Reza, tem intimidade com Deus. O relacionamento com Deus estamos substituindo por um teatro. O Padre Cristo falou, né? O relacionamento com Deus por um teatro emocional, na verdade. E transferência afetiva. O que acontece de verdade com as pessoas? Isso é uma transferência afetiva. Eu estou transferindo a afetividade, a minha afetividade para um boneco e ele, eu falei já várias vezes, eu vou repetir, não vai me devolver essa afetividade. Porque ele não tem vida. E só quem tem vida pode devolver. De uma forma ou de outra. Mas esse bebê, infelizmente, é uma coisa muito real. Os bebês não são assim. Ninguém se aproxima, digamos assim, tenta transferir por algo que acha, puxa, mas isso aí não é não. Então, na cabeça das pessoas que faz essa transferência, essa projeção, que projeta os sentimentos emocionais daquele bebê, eles acham que são reais. Então, dentro delas, dessas pessoas, é real o bebê. Entendeu? Então é mais ou menos por aí, Felipe. Porque, Diácono, você falou uma coisa interessante, a gente tem uma tendência, um impulso a querer o que é mais prático, a não sair da zona de conforto. E a gente pode, inclusive, fazer uma análise dessa realidade dentro da própria igreja. Pessoas até que têm maturidade na fé ou pessoas também que buscam essa aproximação com Deus, que não quer viver a cruz de Cristo. Eu me refiro ao seguinte, tem pessoas que quando vê o sofrimento de alguém que tem uma proximidade com a igreja, diz logo assim, fulaninho está sofrendo, mas rapaz, eu não entendo isso, fulaninho sofrendo, fulaninho é tão temente a Deus, vai para a missa todos os domingos e para Jesus ressuscitar antes foi preciso morrer, foi preciso passar pela cruz. Quem o plano de que salvação passa pela cruz. E aí existe uma tendência natural nossa também, né, Diácono, de não querer viver a cruz. Isso é uma realidade até geral da humanidade que a gente precisa combater e reconstruir. E você falava de uma coisa importante, né? Tá claro que essas pessoas não receberam afeto suficiente, que existe ali alguma coisa que precisa, do ponto de vista psicológico, ser tratada. Mas do ponto de vista espiritual, essa onda aí de mãe, de bebê reborn e tal, nós poderíamos dizer, de certo modo, Diácono, que isso é um ataque espiritual, que tem ação do inimigo dentro dessa realidade? Como eu estava vendo o Padre Cristo falar exatamente sobre isso aí, ele dizia que pode acontecer. Digamos assim, não é que a pessoa, ao tomar a decisão, ela já foi propriamente do inimigo. Sim. Mas em ela estar cultivando isso, aí ele pode, através desse cultivar, a tentativa desse vazio existencial, pode acontecer a ação do inimigo e aí desequilibrar cada vez mais a pessoa. Se ela não preenche aquele vazio que ela está tentando preencher, então vai ser mais uma frustração para ela. Né? Imagine, se a pessoa não preenche o vazio, vai ser mais uma frustração. Então ela vai sofrer muito mais. E com certeza o inimigo de Deus, o Lapeta, ele pode agir e já está agindo da forma dele, fazendo com que aconteça o efeito nas pessoas, né? O efeito, como é que chama o efeito do coletivo? Sim. O efeito coletivo. Então, muitas pessoas, imagine, há 15 dias atrás, ou sei lá, vamos dizer que começou há 15 dias atrás, isso não era tão visível. Como eu falei, os bebês existem no Brasil há mais de 20 anos, ninguém falava sobre isso. Sim. Mas apareceu um caso. Então descobre que esse caso é de uma mulher que perdeu o bebê, não está mais querendo, com medo de perder o bebê e tal. Aí isso, como a internet é muito, né, rápido. A dinâmica é rápida. Aquela mãe que escutou isso também agora vai querer o bebê. Claro. Aí vai. E aí vai o efeito coletivo. Aí vai sugerindo isso. Sugerindo e as pessoas vão acolhendo. Já tem aquela fraqueza, vai... Então, aí o inimigo se apropria. Entendi. Muito mais. E as pessoas ficam perturbadas. E quem é que perturba as pessoas? Pois é. Jesus é o príncipe da paz. No domingo passado, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. O mundo dá a paz como? Como ausência de guerra. E muitas pessoas estão no mundo
sem guerra nenhuma, externa, mas cheio de guerra internas. E essas pessoas vivem numa guerra interna contra si mesmo, entende? Essas pessoas que, de verdade, têm essas práticas, é uma luta, uma batalha que elas travam consigo mesmo, dentro de si, não conseguem vencer por fraqueza, por ausência de Deus, por uma espiritualidade elevada, Sim. né? Por não rezar, por não praticar a caridade, por não praticar o perdão, e por aí vai. Aí, elas perdem a batalha. O apóstolo Paulo diz, com Cristo somos mais do que vencedores. É com Cristo, não é só. Só não vamos vencer. Só não vamos perder. E É diácono? igual o esporte, vai sempre perder. Calma, né? diácono, tem Você calma. perdeu. O time de Jesus não perde. Entende? Agora o time, os outros times, aí, todos os times perdem, tô brincando, Tudo claro, perde, né? né? Tudo bem. Então, o time de Cristo não perde, filho. Sim. Então, o conselho que eu dou para essas pessoas, pelo amor de Deus, urgentemente busque Deus. Ô, diácono, e é preciso ter o entendimento e saber dividir, até para que os nossos ouvintes não se confundam com o que está sendo dito aqui. Então, assim, o problema não está no bebê reborn em si, Não. mas está na relação que as pessoas querem construir com o Jamais, bebê. o bebê não tem culpa Então, nenhuma. pois é, ali é um boneco É. e é um brinquedo, e se é utilizado para brincar, não há o menor problema como qualquer outro brinquedo. O problema é a relação que se quer construir com um objeto, Exatamente. tornando o objeto um ser humano, tornando... Então, aí é onde entra o grande problema do ponto de vista psicológico e diria até que do Espiritual ponto também, de vista claro. espiritual. São os dois, não pode tá só. Entendi. Psicológico não pode estar só. Entendi. Espiritual não tá só também. Então são os dois. Geralmente são esses Tem dois essa problemas relação, né? do ser humano. Porque o ser humano não é só corpo. É. O ser humano tem Eu alma, queria- tem espírito. Já já a gente vai interagir com o povo de Deus. Eu já lancei aqui a enquete do dia. Mas eu queria também, diácono, falar sobre as bets. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas estão viciadas. Eu acho que esse número é muito subutilizado, inclusive. Eu acho que tem muito Tem muito mais. De 215 Cerca milhões. de 1,5 milhão já apresentam patologias relacionadas ao vício. E aí tem números incontáveis, porque essas pesquisas aparecem, mas a gente não consegue ter dimensão de como é que essa pesquisa é feita. Eu digo isso porque eu já tive episódios de pessoas dentro da minha família viciados em jogos eletrônicos e bingos e etc. E é tão danoso quanto o álcool, quanto a droga. É uma coisa que tira a dignidade, porque a pessoa perde tudo, a pessoa perde relacionamento. Daqui a pouco você perde os amigos. Se tem família, perde a relação com a família, fere a dignidade da família. E aí eu queria ouvir tua opinião sobre isso, diácono. Será que nossa afetividade está realmente desequilibrada? O que a gente pode falar sobre o vício? E essa relação com as bets? Agora há pouco tem episódios até de incentivos para que essas bets funcionem. E claro, a gente quando olha para o mundo corporativo, está investindo em carnaval, está investindo em futebol, tá? Parece ser uma coisa muito positiva, mas o entendimento que se vem ao coração é que quem lucra com esses jogos de azar termina apostando contra as pessoas. O que dizer dessa relação toda, diácono? Felipe, essa daí, sim, eu posso dizer que é algo 90% puramente demoníaco. 90% do mínimo demoníaco. Por quê? Quem que quer destruir as famílias? O demônio. O lapeta. O lapeta. Ele quer destruir. Explique só por que lapeta. Porque tem gente que tá ouvindo isso. Por que porque o diabo tá tem gente- chamando lapeta? É porque tem gente que chama capeta. Sim. Se tu chamar capeta, tá chamando pra tu, né? Ah. Capeta, vem pra cá. Ah. E lapeta pra lá, vai pra lá, infeliz. É boa, né? boa. Então, esse aí a gente pode dizer que é puramente o demônio que está através dessas betas. Ou veja, antigamente, qual era o jogo que tinha? O jogo do bicho, que, entre aspas, era inofensivo, mas existem pessoas também que eram viciadas. Mas era pessoa que jogava R$1, 2, jogava todo dia R$1, 2, 5, né? Não atrapalhava, eu não conheço. Se você conhece, tudo bem, mas eu não conheço, nesses meus anos de existência, que a pessoa que jogava no jogo do bicho atrapalhava a feira dele, perdia a casa. Tu conhece, não? Não, então é uma coisa, não tô defendendo o jogo do bicho, não. Não, entendi. De jeito, tô dizendo a diferença grande.
não é? Chegou essas betas, e depois da pandemia, principalmente, né? Agora tá intenso, tem várias. Antigamente tinha uma, duas, Relatos de pessoas gastando Bolsa Família, quer dizer, O mais gastando do triste é isso aí. salário, gastando... Exatamente. Teve um episódio que eu tive a oportunidade de ver, de ouvir, na verdade, esse testemunho ou contra-testemunho de um jovem que o pai recebeu um dinheiro e antecipou os valores em uma família relativamente sofrida. Só, meu filho, está aqui o pagamento do ano inteiro da sua faculdade. E o menino perdeu todo o dinheiro no jogo, uma Triste. família sofrida. Mas tem gente que tá deixando de comer para gastar dinheiro Exatamente. com esse Por isso que eu vício. digo que é uma coisa muito demoníaca, mas também não é só isso, não. Às vezes, existe Deus. O ser humano tem que entender. Existe Deus, eu, que sou ser humano, e o diabo. Geralmente, quando as coisas ruins, coloca pro lado dele, do lapeta. Sim. Não, e eu não existo. Pois é. Eu não tenho o emoções, livre-arbítrio, sentimento, não tenho decisão. livre-arbítrio. Não é? Então, não é só ele. Por isso que eu falei 90%. Nesse sentido, Embora você chega no estágio, Diácono, você já falou isso, que você fica com a sua mentalidade afetada, né? Então, por exemplo, a pessoa quando... Porque quando é que começa isso? Joga uma vez, não, é uma besteira. Ah, não, é Aí tranquilo, ganha. é pouca coisa, aí ganhou. Aquilo vai tomando um estágio até chegar um momento que se torna incontrolável. Aí o vício saiu de É uma si. ilusão. Eu tenho um amigo Gite maravilhoso, bora lá. Tu sabe quem é? Depois diga. O cara foi inventado e abriu uma beta pra ele. Na época, antes de ser essa coisa estrondosa, há 2 anos atrás, ele tinha uma lanchonete, já tá identificando. Ele tinha uma lanchonete e ele tinha uma casa no primeiro andar pequena, ali na frente. Resultado, o cara perdeu a lanchonete, perdeu a casa. Hoje está morando na casa alugada de moto fazendo Uber. Olha pra aí. Gente da melhor qualidade o cara. E vai pra igreja. Mas aí tem problema mental. No sentido de... Não é problema mental de ser doido, essas coisas, não. Não. Problema mental de fraco na mente. Tem pessoas que são fragilizadas na mente. Qualquer sugestão do lapeta, ela vai aceitar e vai pôr em prática. Entende? Qualquer sugestão, a pessoa vai assim, não, vá, tu perdeu agora, mas tu vai ganhar agora outro. Não tem problema não. Aí tu ganha. No início a pessoa vai ganhando, vai perdendo, vai ganhando. Quando ganha, quer ganhar depois mais, de um quando certo perde, tempo, quer recuperar. Daqui um certo tempo não ganha mais, filho. Pois é. Aí já tá imbuído, já tá no vício, já tá nessa, já gerou vazio. Se não tinha antes, agora gerou vazio, porque ele tá tentando preencher, tentando, jogando, tentando preencher, e portanto não preenche. Aí a família desestruturada, a família desequilibrada, tudo vai por água abaixo. Começa a Filho. ferir a dignidade. Eu quero lembrar você a enquete de hoje. Você acha que as pessoas estão perdendo a capacidade de buscar a segurança em Deus? Responda, a gente daqui a pouco vai interagir com você. Esse é o programa Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal que tem a missão de aproximar você do conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Porque sem a presença de Deus em nossas vidas, nada nós somos capazes de fazer. Ao entrar numa igreja, Simbora com a graça de Deus, imbuídos dos dons do Espírito Santo. Acho que essa música está sendo cantada pelo diácono Nelsinho Corrêa, né? Lá da Canção Nova. Diácono sei. bom arretado. Diácono. Engraçado que quando a gente olha para ele, lembra de Monsenhor Jonas, porque eram É muito ligado, né? inseparáveis, né? Era. Diácono, gente boa. Eu quero saudar aqui nossa irmã Maria José Ferreira de Casa Amarela, dizendo hora de bênçãos com Felipe Alecrim. Amém, minha irmã. Marilene de Igaraçu, muito bom dia, Felipe Alecrim, família Olinda. Fala, povo de Deus. Um abraço, minha irmã. Bibi Gomes do Arruda diz bom dia, Felipe Alecrim, família Rádio Olinda e todos que fazem um Fala, povo de Deus.
Um abençoado sábado para você também, minha irmã. Dinice Albuquerque aqui conosco, dando um bom dia. Ela diz, esse programa é muito aconchegante na evangelização. Amém, minha irmã. Esse é o propósito. Saudando aqui a Adriana do Janga, que está conosco. Ruth Martins diz, bom dia, família Rádio Olinda, estamos juntos. Rosete Maria de Areias, um abraço, diz aqui, povo de Deus, seja bem-vindo na minha casa. Acho sim, o povo está tudo sem noção. Ela já detonou logo, disse que o povo está sem noção. Rosete, um abraço para você. Valdenilma de Candeias também conosco. Gilberto Pereira de Abreu e Lima, dizendo, esse programa é top. Entrando em contato aqui conosco também, deixa eu ver quem é, que não está registrado. Deixa eu abrir aqui. É a Maria. Maria, eu acho que da Mostardinha. Luzinete de Muribeca também conosco. Simone Vasconcelos, de Marcos Freire, diz, minha filha não quer ter filhos, cria um animal, tem plano de saúde, para nutricionista, monitora o cachorro, e eu que sou mãe, com ela funcionária, né? Ela diz aqui, ela traz um relato, né? Ela diz que isso dói o coração dela, diz que faz terapia para entender por que a filha única não quer ter outros filhos, né? Enfim, é como se a pessoa, e a gente falou sobre isso aqui, né? Depositasse toda a sua relação e confiança no animal. E aí abre mão de ter filhos. E é interessante o relato dessa mãe, porque você vê que essa decisão não atinge só a pessoa, né, Diácono? Termina atingindo a família Atinge como a um família. todo. Se a família tem uma mentalidade... Porque qual é o pai que não quer ser vô? Qual é a mãe que não quer ser vó, né? Se ela foi educada numa família cristã, de verdade, que o objetivo do matrimônio é procriativo também, né? E não vai, então, não vai procriar, então causa danos. Vamos também. rezar por você e por sua família, Simone. Conto com as nossas orações. Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas, Claro, inclusive mudar a mentalidade das pessoas. Gilda também conosco, Severina Arruda de Jardim Brasil. Severino diz assim, deixa eu ver aqui a mensagem que ele mandou. Deixa eu ver se abre aqui. Foi um link, na verdade, do Instagram, né? Luiz que diz, bom dia, Luiz, lá do Vasco da Gama. Fala, Lulão, Deus abençoe, meu irmão. Diz, sua bênção, Diácono Teixeira. Deus te abençoe, Luiz. Esse programa é uma verdadeira bênção, sempre catequizando com assuntos atuais. Forte abraço. Para você também, meu irmão. Vera Costa conosco, Mamed sempre aqui conosco, a esposa Ana Paula também. Diz, bom dia, Felipe Alecrim. É verdade, as pessoas querem as coisas sem passar pela cruz, ou seja, querem viver sem ter o sofrimento, diz Mamed. Ele diz ainda, sobre essa onda de boneco, tá ficando sem controle e é bom ter um programa como esse para esclarecer as pessoas. Aí ele escreve aqui, volta Jesus Cristo, pois o povo tá se perdendo. Calma, deixa ele Ele voltar já agora, quer não. a parousia, né? Pois não é, calma, deixa a gente se melhorar um pouco mais. Ó. Mary do Ipicep diz, bom dia, Felipe, e a todos, na graça de Cristo, amor de Maria e na paciência de São José. Amém, minha irmã. Patrícia Gomes também conosco, dá um bom dia. Diz, amo esse programa, não era para ter diminuído o tempo quanto ao tema, cada dia mais perplexa com o ser humano. Verdade, Patrícia. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas, filho, que dizem isso também. Eu gostava tanto quando era 2 horas. Sandra lá da Torre diz, concordo plenamente. Diz, bom dia, Diácono Teixeira, sou Sandra, mãe de Juliano Isídio. Quanto tempo, infelizmente, é fato, a dimensão que tomou nas famílias de substituir os humanos por animais, pets, concordo plenamente com você. Deus abençoe, a maioria Sandra. das famílias terminam por estar adoecidas. Claudicéia também, de Alberto Maia conosco, estamos vivendo uma verdadeira guerra espiritual, o inimigo está agindo em todas as formas para desequilibrar o cristão. Ela diz uma coisa interessante, diz assim, Diácono, precisamos nos unir com a oração e a ação para vencer essa guerra. Literalmente, né? Uma guerra que precisa ser vencida. Maria Margarida diz, Diácono Teixeira, conversar com o Senhor o dia todinho, sua bênção. Deus te proteja, querida. Marcilene também de Paratibe conosco. Dida do Arruda, Paixão de Cristo, Dida. Vamos começar a organizar do ano que vem, extraordinário, viu? Eu nunca fui, Dida, gordo eu lá. soube que era muito bom, mas eu nunca Paróquia fui. de Santo Antônio, meu irmão, o pessoal é diferenciado. Um abraço para vocês. Maria de Camaragibe diz, bom dia, povo de Deus.
Roberto também de Camaragibe aqui conosco. Manda um abraço para você, diácono. Disse que fez um curso de teologia para leigos na Unicap e que vocês foram colegas de sala. Ah, Roberto, Deus abençoe, querido. Um abraço para você também. Ele diz assim, infelizmente muitas pessoas só buscam a segurança em Deus quando falta oxigênio, quando a barriga aperta, quando está no fundo do poço, quando está na UTI, quando está no leito de morte. É verdade. Quando a gente vive um problema, uma dificuldade, esse é o momento em que mais a gente se coloca no colo de Deus. Por isso que muita gente se volta para Deus pela dor, Pela né? dor. A maioria das pessoas volta pela dor, não pelo amor, né? Pois é. Felizmente. Saudar aqui Maria José Ferreira, Vera Lúcia também de Pau Amarelo dizendo, tô na escuta, Nalva lá de Guabiraba também, bom dia, acho que é a ausência de Deus, ela responde dessa forma, acho que é isso também, Nalva. Cláudia de Cruz de Rebouça manda mensagem aqui, ó, muitas vezes a solidão em meio a tantas pessoas faz com que por muitas vezes nós procuremos preencher esse vazio, procurando algo que só vai deixar um vazio ainda maior. A frieza espiritual pode transformar uma pessoa, podendo até adoecer o espiritual. Ela disse que ficou por muito tempo assim. Hoje louva e agradece a Deus porque voltou a colocar Deus e a fé e a confiança dela tirou ela dessa realidade. Belo testemunho. Um testemunho maravilhoso. Maravilha. Aldeni aqui também é de Muribeca, pede orações aqui. Para sua família, Micheline Barros dos Torrões, bom dia, Diácono Teixeira, homem abençoado, Deus abençoe, graças querido. a Deus. Saudar o meu irmão aqui, deixa eu ver quem é, Cláudio Martins também conosco, Lenilda Lima de Passarinho também, bom dia, Felipe Diácono, esse programa é muito importante para evangelização. Maria Luísa Afonso do Pina também saudando a gente aqui, Carla Sus do Cordeiro, disse esse tema é muito importante. Seria interessante se esse tema fosse abordado nas missas dominicais, principalmente onde o diácono abordou a questão do casamento. Muitos casais querem a benção de Deus, mas não quer ter filhos, substituindo por pets. Não está dizendo que não gosta, pois tem 2 gatos e um vira-lata, ela diz aqui, mas tem os filhos dela e trata o animal como Eu animal. também tenho cachorro, não sou contra animal de jeito nenhum. Pois é. Eu gosto muito de animais, vários animais. Pois é. Saudando aqui Mary, que já falou aqui que tem destruído vidas, essa realidade. Ó, Luciano lá da Iputinga, tua terra, tua paróquia. Luciano, meu amigo, diz Felipe Alecrim, Diácono Teixeira, um abraço. Deus te abençoe, irmão. Marlene Barbosa conosco, Rivânia também do Cabo de Santo Agostinho, ela fala aqui do sobrinho dela. Nádia da Mostardinha, Deus te abençoe, Nádia. Ela diz, o povo quer um milagre, porém não são os milagres na vida dos outros, falta de amor. Maria José, Marisa de Rio Doce, Sérgio do Vasco da Gama também conosco. É muita gente. Sérgio mandou uma mensagem aqui grande, até falando sobre a crueldade na Rússia, a guerra da Ucrânia, enfim. Ele traz uma série de informações. Quero saudar aqui também, deixa eu ver o nome dela, Rosângela, tá conosco. Severina de Beberibe. Diácono, é muita mensagem. Se a gente for ler tudo aqui, acaba o programa. E a gente já está chegando quase no final, tá? Vamos embora. Lembrando de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial, no YouTube, o @Fala Povo de Deus. Só para fechar essa questão de jogos de azar, você acha que nós estamos vivendo numa geração que tem buscado o poder e o ter com mais intensidade, diácono? Isso tem sido mais latente? A gente vive isso mais forte nos dias atuais do que antigamente? Com certeza, Felipe. O materialismo está imperando na vida das pessoas. O desejo pelo ter, chama-se uma sociedade hedonista, que só busca o ter, o poder e o prazer. Né? Você tendo, você vai ter, através do que você tem, ter o prazer e ter poder. Né? Então, essa busca do ter desenfreada, desequilibrada, faz com que a sociedade seja uma sociedade desequilibrada, né? Fragilizada pela ausência de Deus. É aquilo que a gente falou e vai repetir muitas vezes, porque isso é o real e o natural do que está acontecendo. A busca desenfreada pelo ter, coisas materiais, gera vazio existencial da presença de Deus ou do próprio Deus na vida da pessoa. Quanto mais... As tentações que Jesus passou no deserto, uma delas foi, eu lhe dou tudo isso. Pois né? Jesus, não precisa, já tenho tudo. Acesso ao poder porque eu e tenho, ao dinheiro. O poder. As 3 tentações é do ter, do poder e do prazer. Aquela do deserto. E, no entanto, ele venceu para dizer que eu e você pode vencer. Com Cristo somos mais do que vencedores.
E nós vamos vencer essas tentações. Então, diante das pessoas que estão fragilizadas, buscando ter demais, essas betas que estão desequilibrando as famílias, desunindo, separando casais, separando filhos, por favor, busque o Senhor. É só Ele que vai solucionar o teu problema. Sem Ele, você vai buscar coisas, bonecos, animais, dinheiro, tantas coisas, mas vai sempre desequilibrar cada vez mais. Vai sempre existir o vazio. Não permita isso, por favor. Eu peço a você, é um apelo que eu faço. Deixa as pessoas lhe ajudarem. E o pior, principalmente desse pessoal das betas, eles não querem ajuda, não. A gente tenta ajudar. Tem alguns que eu tento ajudar tudo que tem jeito e o cara não quer, velho. É porque Não, tudo bem. até para aceitar que tá tomado pelo vício é difícil. Tem que ter ajuda psicológica e espiritual para essas pessoas. Se não tiver, não vai superar, não. É muito difícil. Tem que ter uma força de vontade muito grande. Pois é, que Deus nos dê sempre a graça da sabedoria para poder a gente compreender o verdadeiro sentido da vida. Diácono Teixeira tá preparado, agora é bate-bola, é bate-pronto, é jogo rápido, é pergunta objetiva e resposta objetiva também. Vamos embora, viu? Estamos chegando no final. Vamos lá. Você acha que o apego exagerado a bonecos ou outros objetos pode substituir as relações humanas? Nunca vai substituir. Na sua opinião, apostar dinheiro em jogos online é compatível com a vida de fé cristã? Não. Foge, o foco é outro. Você acha que os católicos estão se distraindo com coisas que os afastam de uma relação verdadeira com Deus? Com certeza. Um dos motivos é esse aqui. O programa hoje foi todo voltado para isso aí. As pessoas estão se afastando e não estão vivendo um relacionamento positivo, vamos dizer assim, um relacionamento íntimo com Deus. Porque estão buscando outro tipo de relacionamento, frágeis, fracos e que não vão ajudar em absolutamente nada. Simbora, abraçando aqui Helena, Aldenir, Rivânia, o povo de Deus que está mandando mensagem aqui pra gente. Infelizmente não deu para ter acesso para ler aqui a mensagem de todo mundo, porque o tempo passa rápido demais, o programa está chegando ao final, por isso eu quero agradecer demais a tua presença. Diácono Teixeira, você já faz parte do programa aqui, quando você demora muito a vir, o povo começa a reclamar, viu? Para mim, mais uma vez, Felipe, foi um prazer, uma alegria, você sabe que tem uma satisfação muito grande de participar desse programa, por entender a grandiosidade dele, o quanto ele tem ajudado, esse programa tem ajudado a famílias, a pessoas a refletir sobre a caminhada, sobre a própria vida. E hoje foi mais um programa que, de verdade, ajudou na reflexão dessas pessoas. Graças a Deus, Deus seja sempre louvado através dessa rádio, Diácono, da Rádio Olinda, Rádio da Família, Rádio genuinamente católica. Eu lembro que nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é importante você divulgar o programa Fala Povo de Deus, que tem a missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura. Aproveito para pedir que você siga as nossas redes sociais. Não esquece, no Instagram é o @FalaPovoDeDeus. Lá a gente bota vários trechos do programa. No YouTube é o @FalaPovoDeDeus. Instagram, @FalaPovoDeDeus Oficial. No YouTube, o @FalaPovoDeDeus. No YouTube a gente sempre põe o programa completo e com os trabalhos técnicos de Gabriel Correia, o homem da nave, a produção de Paulo Brito, a apresentação é minha, Felipe Alecrim. Eu te espero semana que vem para esse programa de catequese semanal. Programa Fala Povo de Deus. Boa semana, Deus abençoe todos vocês. Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Santo Ângelos, a sua loja de artigos religiosos. Aqui você encontra imagens, terços, camisas, chaveiros, pulseiras e muito mais. Visite a nossa loja.